Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar daqui a pouco a nossa live com a doutora Maria Clara e também com a doutora Eunides, da TIP Clínica. Estamos aguardando, né? A Maria Clara e a Eunides, para que possamos começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos, que bom que vocês estão chegando para participar conosco deste bate-papo, desta conversa. Tô vendo muita gente chegando, graças a Deus. Teremos uma conversa interessante, o tema: como ser eu mesmo para ajudar o outro a ser quem ele é. Uma proposta de sentido existencial. Nós estamos aguardando a doutora Maria Clara e a doutora Eunides. Na verdade, eu vou falar muito pouco aqui. Eu vou conduzir a conversa para que elas mesmas possam falar. Eu acho que nós temos muito que aprender com elas. A TIP Clínica já está chamando aqui. Ok. Aguardando a TIP Clínica. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Coisa boa, noite. Graças a Deus. Muito obrigada. Tudo bem por aí? Belo Horizonte está chovendo? Belo Horizonte está chovendo e hoje nós estamos num lugar muito especial, que nós estamos na casa da doutora Renate. Oh, que maravilha, muito especial. Não sei se você sabe, eu acho que não, mas eu já estive aí na casa da doutora Renate. Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Eu sabia que o senhor conheceu a doutora Renate em Montes Claros, não foi isso? Isso, eu conheci em Montes Claros o Amintas. O Amintas. Que está aqui conosco também. Olha lá, Amintas. Isso. Olá, pessoal. E fazendo uma visita ao Amintas com um grupo de Montes Claros, então tive a oportunidade de ir até a casa de vocês, né? Pois é, nós estamos aqui hoje em homenagem ao senhor. Que maravilha, eu fico muito feliz, me sinto muito honrado de poder participar com vocês desse momento, que, se Deus quiser, vai ser de grande proveito para nós todos, né? Assim esperamos, né? Divulgamos bastante, tem muita gente chegando, graças a Deus. Eu vou fazer uma apresentação. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, é uma grande honra para nós. Que bom, doutora Maria Clara e doutora Eunides. Eu vou fazer a minha apresentação rapidamente, porque nós temos interlocutores comuns, mas também tem pessoas que não me conhecem, certamente, como também pode ser que tenham pessoas que não conheçam vocês, certo? Então, eu vou fazer a minha apresentação e depois vocês também se apresentem. Tá combinado? Combinado. Então, eu sou o padre Paulo Nobre, da Arquidiocese de Mariana, e sou o diretor espiritual da Fraternidade Pequena Via, uma obra que acontece aí em Viçosa e também em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Sou capelão da Universidade Federal de Viçosa, atualmente, né? E também já fiz a terapia, né, a ADI com vocês, inclusive com a doutora Eunides. Pois é, mas nós não vamos fazer terapia hoje, né, doutora Eunides? Não, hoje não. Tá certo, tá bom. E eu moro em Viçosa atualmente, estou aqui na Chácara Betânia, da Fraternidade Pequena Via. Já trabalhei no seminário, fiquei bom tempo trabalhando em Mariana, no seminário, na formação, no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, na editora Dom Viçoso, mas atualmente eu estou em Viçosa. Muito bem. Agora, vocês. A gente se apresenta. Bom, meu nome é Maria Clara, eu sou psicóloga, tenho... Aí tem um monte de coisas que a gente foi fazendo ao longo da vida, né? Fiz pós-doutorado, doutorado e mestrado em psicologia.
e principalmente no pós-doutorado. No doutorado eu estudei muita questão dos adolescentes em conflito com a lei, depois os jovens que conseguiram sair do crime, que foi um grande desafio, mas foi um grande aprendizado, e aí nesse sentido a Edith Stein foi uma grande ajuda, né, filosófica, para ajudar a pensar nessa possibilidade de transformação do ser humano. No pós-doutorado a gente fez com o professor Tommy, eu e a Eunice fizemos pós-doutorado lá, e aí eu trabalhei mais sobre a questão da depressão, e a Eunice trabalhou muito sobre a questão da conjugalidade. Faz parte do meu currículo, e como o senhor conhece, né, sou filha da doutora Renate, ela foi mãe de 6 filhos, né? Eu sou a primeira a nascer, nunca mais velha, e aí estamos trabalhando juntos, né? Ela deixou esse legado para a gente, nós estamos aí tocando o barco para fazer essa coisa crescer com consistência e com fidelidade ao ideal, né, dela de ajudar o ser humano a ser mais humano. Esse era o grande ideal dela, né, que o processo psicoterapêutico fosse um instrumento de ajuda nesse resgate da pessoa humana e sua integridade. Eu acho que é isso. E ajuda mesmo, eu sou testemunha disso. E é isso que essa que é a nossa grande esperança, né? De poder ser um instrumento de ajuda, porque a gente realmente acredita nessa possibilidade de resgatar a pessoa verdadeira, né? Que essas questões todas às vezes vão encobrindo, mas a pessoa está lá e sempre pode aparecer, emergir novamente, né? Que bom. Deixa eu se apresentar, então. Então, boa noite a todos, né? E também nós agradecemos ao senhor pelo convite para essa conversa, né? Eu acho que vai ser muito interessante. Sim. E, então, eu sou Eumídice Almeida e eu e a Maria Clara, nós fizemos a nossa formação diretamente com a doutora Renate juntas, né? Mesmo ano, da mesma turma. Da mesma turma. Então, e eu não tenho esse currículo de filha da doutora Renate. Mas quase. É. Mas nós éramos amigas íntimas, né? Então, testemunhei muitas passagens lindíssimas da vida dela. Mas, então, eu fui... A minha trajetória de pesquisa no mestrado, doutorado e pós-doutorado foi sempre estudando a questão das relações conjugais, né? Da conjugalidade, na formação psíquica dos filhos, o fenômeno da transmissão psíquica entre gerações na constituição da vida humana. E no pós-doutorado, no doutorado, eu estudei Edith Stein para falar dessa questão a partir de uma perspectiva não determinista, né, do ser humano. E aí, no pós-doutorado, eu continuei esse assunto, mas a gente foi fazer uma pesquisa fenomenológica. E agora a gente já está no segundo pós-doutorado, mas em filosofia, para continuar estudando Husserl e Edith Stein. Então, mas essa é uma busca mais no sentido dessa fundamentação, né, antropológica e fenomenológica do método adeitivo, que a gente vai vendo que a gente encontra validade em tudo que aparece, os fenômenos humanos que aparecem na nossa praxis, vai encontrando validade nas descrições da psicologia fenomenológica de Husserl e de Stein e da antropologia fenomenológica também. Então, assim, é um compromisso que a gente tem, né? Que a gente assumiu também com a doutora Renate, né? De continuar avante, né? Então, o que a gente percebe é que ela foi criando, né? O método adeitivo foi surgindo realmente da prática dela, muito nesse questionamento, né? Que ela falava do questionamento socrático, que ela ia fazendo as perguntas e o senhor passou sobre aqui. E a gente vai encontrando, quer dizer, cada um que faz a terapia vai encontrando respostas muito únicas, muito singulares, que estão ligados a momentos muito positivos, mas também tem as mágoas, as feridas, os ressentimentos que vão, assim, abafando esse eu pessoal, né? Mas na medida que você vai trabalhando e a pessoa vai encontrando essas respostas, ela vai encontrando também as soluções, quer dizer, no mesmo lugar onde seria o problema, é onde está também a solução. Sim, e ela foi descobrindo isso na prática clínica, e o que a gente tem percebido é que Husserl e Edith Stein, no começo do século XX, já estudando a fenomenologia e buscando aquilo que fundamenta essas vivências humanas, a gente vai percebendo muita proximidade, né? Então, a gente fica muito impressionado como é que ela, que não leu Husserl, só no Inconsciente Sem Fronteiras é que ela foi conhecer Husserl, né? E Edith Stein, ela começou a ler, mas já estava mais no final da vida,
E aí ela me deu um livro, ela ganhou um livro da Edith Stein e falaram para ela, a senhora tem que ler esse livro, porque a história dela parece muito com a sua história. Então, a mãe também teve essa história toda do processo de conversão, né? E aí ela me deu o livro e falou assim, eu não vou ter tempo de ler, leia você, né? E aquilo foi um primeiro momento, né? E aquilo foi ficando, e cada vez foi caminhando mais nessa direção mesmo. Né? Que maravilha. Eu estou aqui imaginando as pessoas que estão nos ouvindo, certamente estão dizendo assim, essa live vai ser maravilhosa, porque com a presença de vocês, e o assunto ficou muito interessante realmente, né? O tema que nós escolhemos trabalhar nesta live, né? Como ser eu mesmo para ajudar o outro a ser quem ele é, né? Uma proposta de sentido existencial. Particularmente, eu achei muito interessante, muito chamativo. Aqui a gente pode refletir muitas coisas e o pessoal deve estar curioso para saber como é que nós vamos apresentar, como é que nós vamos desenvolver esse tema. Lembrando que a live, como sempre, é mais uma conversa, não se trata de uma aula, né? Mas é uma partilha de vida, mas com certeza nós temos muito que ouvir de vocês. Eu vou apenas iniciar e logo eu passo para vocês, tentando apresentar um pouquinho, de forma breve, de forma rápida, o conceito de pessoa, o conceito de ser humano na filosofia de Lima Vaz, um padre jesuíta. No seminário, eu fui professor de antropologia filosófica e trabalhei na antropologia filosófica 1 e na antropologia filosófica 2, exatamente a obra de Lima Vaz. E jesuíta, inclusive, viveu em Belo Horizonte, professor da FAGE, Faculdade de Filosofia e Teologia, né, dos jesuítas. Ele morreu em 2002, né, que ele faleceu. E a sua obra, que é extensa, ela é estudada em muitos cursos de pós-graduação, tem muitas teses, dissertações de mestrado, de doutorado, que aprofundaram as temáticas apresentadas pelo professor Lima Vaz. E na sua antropologia filosófica, ele apresenta um conceito, assim, de ser humano, que certamente muito vai nos ajudar nesta reflexão que nós pretendemos construir aqui. Ele apresenta o ser humano a partir das categorias. Existem dois conjuntos de categorias, as categorias de estrutura e as categorias de relação, para a gente entender, em primeiro lugar, quem é o ser humano? Uma pergunta extremamente complexa que acompanha a filosofia desde a sua origem e até hoje nós não temos resposta, né? Nós refletimos, buscamos refletir sobre essa realidade tão complexa porque envolve um mistério que é a própria vida, né? Quando a gente conseguir explicar qual é o mistério da vida, a gente vai conseguir explicar também quem é o ser humano. Mas ele fala, então, das estruturas, das categorias de estrutura e das categorias de relação. Quando ele aborda o ser humano a partir das categorias de estrutura, ele fala que o ser humano ele é corpo próprio, não apenas a sua realidade orgânica, a sua realidade biológica, o corpo que nós temos, mas a forma em que ele se expressa, né? Na verdade, o ser no mundo, estar no mundo enquanto corpo próprio, enquanto uma identidade corporal. Não se trata apenas de uma matéria, né? Mas de toda uma experiência de vida que envolve a corporeidade. Depois ele fala também que nós temos a categoria do psiquismo, o ser humano não é só corpo próprio, tem também o seu mundo interior, as suas emoções, os seus registros, vocês gostam muito dessa palavra, né? Os seus registros, as suas emoções, as suas lembranças, as suas memórias, os seus valores, os seus relacionamentos. Então, ele é também psiquismo. Mas não apenas isso. Ele é também espírito. É interessante que ele faz essa distinção entre psiquismo e espírito, entre alma e espírito, podemos dizer assim, porque no espírito nós temos a manifestação da inteligência humana, da liberdade, aqueles valores
que fazem o ser humano ser quem realmente ele é, os valores que constroem a verdadeira identidade humana. E hoje nós temos um conceito assim muito fragmentado de ser humano. Às vezes nós negligenciamos ou certas linhas, né, de conhecimento, até mesmo de estudo sobre o ser humano, acaba negligenciando algumas destas categorias. Às vezes um conceito muito fechado, muito fragmentado. Bom, mas essas são as categorias de estrutura. O ser humano enquanto tal. Mas o ser humano não existe e não se identifica, não amadurece, não se torna pessoa somente a partir das categorias de estrutura, porque ele é um ser que está em constante relação. Então, vem as estruturas ou as categorias de relação, né? Ele está em relação com o mundo, através do trabalho, através da técnica. Ele está em contato com o mundo externo, né? Numa relação de objetividade, vai dizer o padre Lima Vaz. Mas também está em relação com os outros, né? Com a sua história, com a cultura, com a sociedade, numa relação de intersubjetividade. Então, o ser humano, ele se conhece também a partir desse mundo de relações. Ele vai significando a sua vida, encontrando o sentido, né, existencial, quando ele se considera realmente não apenas como estrutura, mas como ser que está em constante relação, tanto com o mundo, como também com a sociedade, com a história, com os outros sujeitos, né, as outras pessoas. Mas não apenas isso, ele é também um ser aberto à transcendência, uma relação transcendental. E aí vem o problema grave que nós temos na atualidade, porque a razão foi instrumentalizada pela técnica. É difícil compreender o ser humano enquanto ser espiritual, isso no contexto que nós vivemos. Claro que nós entendemos isso com muita facilidade e nós só vamos encontrar um caminho de cura, de amadurecimento, de crescimento interior, quando também percebemos esta dimensão da vida que não pode de forma alguma ser negligenciada, né? A relação que o ser humano tem com o outro, com o totalmente outro, que nós identificamos como Deus, né? Através aí da contemplação, da admiração, da abertura à infinitude. Existe no ser humano um desejo, vamos dizer assim, de existência, de ser, que é uma espécie o ser humano não consegue se conter apenas nas categorias de estrutura. É mais ou menos isso. Ele tem que se expressar também na relação com o transcendente, com o totalmente outro. A história, a cultura, a sociedade não consegue aprisionar o ser humano. Ele não se identifica totalmente, porque ele se percebe mais do que isso pela sua capacidade de conhecer, de investigar, pela sua capacidade de tomar decisões totalmente livres, né? A sua liberdade. Mas tudo isso tem que ser construído de forma harmoniosa, porque somente assim, né, na harmonia, na síntese entre as estruturas e também as relações, é que o homem vai alcançar um estado de realização ou de autorrealização e vai se identificar realmente como pessoa. Quando esse conhecimento ou quando esse conceito ele é fragilizado em alguma das dimensões, isso compromete também a visão que o ser humano tem de sua própria realidade, de sua própria condição. É uma visão que ele apresenta, para vocês terem ideia, não sei se vocês conhecem a obra do Lima Vaz, em dois livros, que eu estou tentando resumir aqui em poucos minutos. Né? Eu estou impressionada com a síntese que o senhor está fazendo. Mas só para dizer realmente da complexidade do ser humano e da importância de termos esta visão integral do ser humano, né? Não podemos enxergar o ser humano de forma fragmentada. Temos que perceber a dimensão somática, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual, que vai levar o ser humano a ter relações verdadeiras e profundas, corretas com o mundo, né, com a sociedade, com os outros e também com o transcendente, né? Então, é assim que ele se torna pessoa e é assim que ele experimenta
a razão, a autorrealização, o sentido pleno de ser gente, né? O sentido realmente da sua existência. Mas eu paro por aqui. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também a visão que vocês têm de ser humano, que vai muito de acordo com o que vocês estão estudando, aprofundando aí, a partir dos escritos, né, de Edith Stein, que para nós é também uma santa muito querida. Então, o professor Giovanetti foi meu professor no mestrado. Não sei se o senhor conheceu, o professor José Paulo Giovanetti. Não. E ele, então, estudava muito o padre Henrique Vaz, e no meu trabalho de mestrado e também do doutorado, eu também estava trabalhando com o Henrique Vaz exatamente com essas antropologias. Depois, teve um momento que ele começou a direcionar mais no sentido da Edith Stein, até por causa que o trabalho foi todo em cima do método fenomenológico, da fenomenologia. Sim. Mas a gente consegue, pelo que o senhor vai falando, a gente vai vendo muitos e muitos pontos de convergência. Começando lá, né, pela doutora Renate, que também estudou filosofia e tudo, e ela criou uma palavra que chamava psiconosomática. Essa palavra psiconosomática estava dizendo exatamente dessa integralidade do ser humano e que ele precisava ser abordado, tratado, atendido nas suas 3 dimensões. E a dimensão, então, psico-no é exatamente, o Viktor Frankl usa o nous para dizer espírito, somático, que é o corpo. Mas entendendo, então, esse nous como esse centro, né? Por isso a palavra nous vem no meio da palavra, não no final, né? Mas para falar exatamente desse centro que articula todas essas dimensões. Pensando muito nesse movimento do ser humano de abertura ao outro, de abertura para fora de si mesmo, de abertura ao transcendente. E a Edith Stein vai falar dessa dimensão também, como espiritual, mas não no sentido religioso, mas é a dimensão que busca algo maior do que si mesmo, que busca um sentido para a vida, que busca um sentido para cada coisa que vive, nesse sentido da liberdade, da vontade, da decisão, porque o psiquismo, ele age muito no reativo, ele é muito impulsivo, mas é o nível das emoções. Nós temos também emoções, e tudo passa, né? Que a gente percebe, que a gente sente, que a gente vive, aquilo cria uma impressão. Uma outra palavra, ao invés de registro, seria uma impressão. Aquilo fica impresso no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, mas é a gente mas tem um eu que fica impressionado. Né? É um eu que se coloca no mundo, e é um eu que pode ou não controlar isso, dependendo desse equilíbrio que ele vai se colocando no mundo. Então, o nosso foco é muito desse eu aberto para fora de si mesmo, mas que às vezes em função de sofrimentos, de mágoas, de medos, de ressentimentos, principalmente, ele pode ir fechando e se fechando. E é isso que a gente vai percebendo que vai causando um sofrimento psíquico, ou um adoecimento, não somente no sentido físico, mas um adoecimento do próprio ser. É isso que a gente vai percebendo na terapia, né? No processo terapêutico, tal como ele vai sendo feito aqui. Eu não sei se a Eunice quer falar um pouquinho da Edith Stein. Não, eu não vou falar muito, até porque a gente percebe essas convergências, né, do ser humano que é tridimensional. Então, é o corpo próprio mesmo, né? E a Edith Stein, ela fala disso também, e Russell também. E o psiquismo e essa dimensão do espírito, exatamente como essa categoria da inteligência, do posicionamento, da liberdade, da decisão. Mas, realmente, não para aí, né? Assim, comparando agora com essa descrição do Vaz, por exemplo, que eu li há muitos anos atrás, mas li muito menos do que a Maria Clara. Mas fazendo uma comparação agora, ela, por exemplo, ela coloca, Edith Stein, que a intersubjetividade é uma condição da existência humana, né? Então, o que permite o ato que permite essa intersubjetividade, que é o compartilhamento das experiências alheias, né? É o ato da empatia. Mas ele não para por aí, porque o ato da empatia ele tem vários olhares, né? E é de uma complexidade muito grande, porque envolve, inclusive, as 3 dimensões da vida humana, não é? Mas, então, sem a intersubjetividade,
essas camadas da vida humana, essas categorias, né, essas dimensões da vida humana, elas não vão se desenvolver conforme poderiam se desenvolver. Sim. Então, a relação com o outro, ela é condição até para o desenvolvimento de uma vida psíquica saudável. O que isso quer dizer, né? Que a pessoa, que para ser pessoa e para que eu me torne quem eu sou, para ser si mesmo, embora eu tenha todas as potências do meu corpo, do meu psiquismo e do meu eu espiritual, eu preciso do outro para atualizar essas potências e me tornar quem eu deveria ser. Então, a experiência de si, ela passa pelo compartilhamento da experiência do outro. Então, é impossível ser humano ser pessoa, como o senhor mesmo falou, sem essa experiência da intersubjetividade. E o interessante é que a gente percebe na psicoterapia que a primeira experiência de intersubjetividade é com os pais. E como é bem no princípio da vida, é por isso que marca tanto, que são referências, né, emocionais e afetivas muito importantes para a criança no seu processo de autoformação. Mas não só os pais, né? E até Husserl também já coloca isso sobre a criança de útero materno. A gente vê isso na experiência clínica da doutora Renate e também na antropologia fenomenológica de Husserl, que a criança, né, ela tem um eu que ele já sofre essas impressões dos pais, não somente no sentido genético, mas dos pais que estão dentro de uma comunidade com outros eus. Então, assim, desde o início que nós estamos nessa relação, então, quando nós chegamos no mundo, a gente não chega como uma folha em branco, né? Porque nessa relação com o mundo, nós também vamos preenchendo, através das nossas vivências, o nosso próprio ser, com sentidos, com significados. Então, assim, o que eu achei muito interessante na perspectiva dessa live é isso, né? Se eu me torno quem eu sou, por que isso favorece ao outro tornar-se si mesmo? Então, assim, uma das coisas que a gente percebe na psicoterapia é uma coisa que Edith Stein fala, por exemplo, que o ser humano ele tem uma exigência da própria natureza humana de fazer de si mesmo algo concreto, né? E a gente vê isso na experiência do método ADT, que ele tem essa corresponsabilidade de tornar-se si mesmo, de ir se tecendo e se fazendo nas respostas que ele dá àquilo que a vida coloca diante dele. Então, por que corresponsabilidade? Porque tem a responsabilidade dos outros com os quais eu vou me formar e tem a minha responsabilidade pela resposta que eu dou também a estes outros, porque eu sou afetada por eles, mas eles também são afetados pelos meus atos. E a gente percebe isso desde a vida intrauterina, que o ser humano já é ser humano desde o começo da vida. Então, a partir daí é que a gente já começa a perceber, né, o impacto da pessoa que adoece e vai se distanciando de quem ela deveria ser, e aí ela vai sentir uma angústia muito grande, porque ela vai percebendo que ela não está se tornando quem ela deveria ser, ela está se distanciando das suas qualidades, das suas potências, do seu sentido existencial. Quanto menos ela é ela mesma, mais ela torna a convivência intersubjetiva com os outros adoecedora. E mais isso impacta nos outros, né? Então, eu sempre penso assim, ser si mesmo é sempre ser para o outro. Por isso que a gente vê o ser humano com uma abertura. Ele é aberto para fora, mas ele também é aberto para dentro. Então, o olhar do outro me faz olhar para dentro de mim também e percebendo, inclusive, aquilo que eu preciso transformar, mudar, me dá também a consciência das minhas próprias ações, porque eu vou me autoavaliando, porque essa questão de avaliar e de ajuizar é um movimento do ser humano. Né? Mesmo que inconscientemente, ele sempre reflete sobre os seus próprios atos e sobre a qualidade das suas relações. Eu acho que, de alguma forma, você já tocou numa questão que eu queria apresentar em forma de pergunta. Porque na própria antropologia de Lima Vaz, ele fala que nós devemos trabalhar o eu, né? Vamos dizer assim, trabalhar a pessoa na perspectiva do nós. Você não trabalha o eu sem considerar o nós. E é disso que nós estamos falando, né? Mas uma pergunta é o seguinte, como trabalhar esse nós
sem perder a identidade do eu, né? Às vezes, exatamente, algumas pessoas se sentem pressionadas por forças externas, às vezes, né? Tradições, costumes, ou então valores que não estão totalmente internalizados, e a pessoa às vezes se sente como que obrigada ou condicionada a seguir. Então, como conjugar isso, né? Por um lado, ela não cresce sozinha, né? Ela cresce na comunidade, ela cresce na família, ela cresce no relacionamento com o outro, trabalhando nós. Mas como fazer isso sem perder a sua identidade, a sua singularidade? É porque quanto mais a pessoa é ela mesma, a gente pode pensar assim que dentro de cada um de nós, nós seres humanos, a gente tem uma referência interna daquilo que é a nossa verdade própria. Tem um autor que o senhor deve conhecer muito, um filósofo, que chama Paul Tillich. Paul Tillich, ele diz muito isso. O ser humano sabe intuitivamente, pela terapia a gente confirma, ele sabe intuitivamente quem ele deve ser, mas não pela imposição externa, mas por uma referência que ele tem intuitiva do que é o si mesmo, que é a própria verdade. E ele trabalhar bem a categoria do espírito. Isso. Isso. É porque a categoria do espírito está ligada à liberdade, né? A liberdade de ser quem se é. A grande pergunta é que a gente às vezes não sabe quem a gente é, porque tem tantas outras variáveis que a gente às vezes se perde. Mas essa referência da verdade interna, ela existe. De um eu, que não é um eu psicológico só, não é um eu cultural, não é um eu social, é um eu espiritual no sentido dessa liberdade. Então a gente tem essa referência. Então, a gente identifica, quando a gente vai se distanciando, essa incongruência entre o eu e o si mesmo adoece, a gente sabe que não está sendo aquilo que é autêntico na gente. E o Paul Tillich vai dizer que essa diferença entre o que eu sou e o que eu estou sendo e o que eu deveria ser é que dá uma angústia existencial. Então, a angústia, ela é um sinalizador de que há uma incongruência. E, na realidade, a gente vai sendo cada vez mais si mesmo, quanto mais a gente se abre para amar. Né? Quanto mais a gente amar, a gente ama. O amar a si mesmo, ele vem como uma consequência muito natural desse bem que a gente se dispõe a ser para os outros. Então, não é agradar, não é fazer para agradar os outros, não é se moldar ao desejo do outro, é ir descobrindo quais são os meus valores autênticos, aquilo que é propriamente meu, porque isso é coerente em relação a tudo, e isso se dá muito na relação de abertura ao outro, porque você pode estar junto, sendo quanto mais você está livre para amar, mais você está livre para ser si mesmo. E esse movimento de gostar de si mesmo, ele é uma resposta desse movimento de abertura. A gente gosta de estar bem, a gente gosta de fazer o bem, a gente gosta, faz parte na terapia, os momentos positivos que aparecem não estão tão ligados aos momentos onde eu me senti amado, eles estão muito ligados aos momentos onde eu quis amar. Só que quando você... Oi? O amor é sempre reto, o amor tem sempre uma resposta positiva. Então, quanto mais você faz esse movimento de abertura, mais você gosta de si mesmo e mais livre para ser aquilo que se é. Essa Fantástico. Pode dizer. Essa pergunta que o senhor fez, ela é muito interessante, porque o senhor está colocando assim, como ser com o outro sem perder a singularidade, né? Sim. E eu me lembro muito de Edith Stein, que eu estudei na minha tese de doutorado, do conceito que ela traz de comunidade, que ela vai refletir que a comunidade, não comunidade no sentido religioso, mas uma comunidade onde as pessoas vão viver um sentido, um valor em comum, né? E elas vão formar um tipo de associação, né? Mas pode ser até comunidade família, pode ser comunidade religiosa, ou uma comunidade com um ideal de luta, de uma causa, né? Mas ela vai falar assim que a comunidade, ela começa falando, por exemplo, também da família, ela é o lugar, né? Ou deveria ser o lugar mais apropriado, mais apropriado para o desenvolvimento mais saudável da pessoa. Em que sentido? Porque ali ela não vai se deixar arrastar para esse pertencimento como um contágio psíquico. Ela faz uma reflexão para se colocar nesse lugar de pertencimento, e nesse lugar de pertencimento em comunidade, ela tem que encontrar um espaço para ser o nós, onde você forma uma aliança com o outro, né?
e encontrar o espaço para ser si mesmo. Ele não pode perder a identidade dele. Entendeu? Mas aí é justamente estar com o outro, a possibilidade de formar o nós sem perder o si mesmo. Então, assim, e isso eu levei, inclusive, para refletir na relação com o outro, até na relação de conjugalidade, quando entra muito a questão de um narcisismo, de um autocentramento, de um fechamento sobre si mesmo, né? Até de uma questão de ter poder e controle sobre o outro, como que em alguns espaços não se é permitido que o outro se desenvolva, que ele desenvolva suas qualidades, suas habilidades, e se torne realmente quem ele deveria ser. O que acaba se tornando uma violência psicológica, né? Então, assim, só pode existir o nós se permanecer o si mesmo. Então, assim, se não tem o si mesmo, é uma relação fusional, no qual o outro ele é sempre, como é que eu diria, abafado. Ele não pode florescer, ele não pode crescer, ele não pode oferecer suas qualidades, suas potencialidades a serviço do outro, inclusive. Então, quanto mais, por isso que a gente vai vendo que quanto mais nessa formação do nós, e pode ser uma empresa, pode ser uma comunidade religiosa, dentro da família, mas quanto mais eu sou quem eu deveria ser, mais eu vou no sentido desse movimento de autotranscendência. Porque a gente vai vendo que o sentido da vida, o último do ser humano, é essa abertura para o outro, também para a transcendência, e também para si mesmo. E tem pessoas que elas fazem registros tão negativos de dizer, eu não quero ser quem eu sou. A pessoa que não quer ser quem ela é, né, e ela começa a não se desenvolver na direção do que ela deveria ser, ela empobrece as suas relações, porque ela teria muito mais riquezas a dar de si, inclusive para fazer o outro crescer. Então, assim, se ela se torna quem ela é, ela dá essa abertura para que o outro cresça junto com ele na sua diferença. E é por isso que a Angela Lisbelo fala que a empatia ela é muito interessante para a gente refletir a vida ética, porque o senhor está reparando que aqui a gente esbarrou numa questão ética. Né? Essa questão do espaço para o outro ser ele, o espaço para que eu possa ser eu, e é o mesmo espaço também onde a gente vai construir essa aliança que forma o nós. Né? Então, e a vida ética, a gente vê ela muito intimamente ligada ao amor. Né? É o que a gente percebe dentro da nossa experiência clínica. Fantástico. Eu acho que todo mundo tem que ouvir isso. Todo mundo tem que ouvir isso. A pessoa que não tem segurança de si, né, segurança da sua identidade, o outro se torna uma ameaça. Né? Quando a pessoa ou ela domina o outro. Exato, ou ela domina o outro. Porque a relação não é mais de empatia, mas de competitividade, né? É um querendo dominar o outro, buscando a sua auto-identificação. Então, de fato, o que vocês estão dizendo, de alguma forma também, vocês estão quase que antecipando as minhas perguntas. Então, já adiantaram um pouco da questão que eu vou apresentar agora. Muitas pessoas, de fato, assim, têm dificuldade para demonstrar o que realmente é, por medo de contrariar o outro, de não ser aceito pelo outro, de ser excluído pelo outro. Não é? Às vezes a pessoa tem medo de ser ela mesma, muito mais por insegurança realmente do que por opção. Como trabalhar isso? Vocês já falaram um pouco, mas podem falar um pouco mais sobre isso? Eu acho que a gente pode ir pensando, eu começo e depois a gente continua, né? Porque quando a gente tem algumas palavras, e se a gente pensar mais no significado delas, a gente já tem o diagnóstico, já tem a solução, né? A palavra insegurança significa uma não certeza, uma não segurança. Na base, na fonte, na origem, que dúvida que é essa que a pessoa carrega? Na maioria das vezes é uma dúvida de amor. Não porque ela não tenha sido amada, mas porque ela não tem certeza de ser amada, não tem certeza de ter valor, não tem certeza de ser aceita. E essa não certeza, ela tende, se não for tratado, ou se ela não trabalhar essas questões, ela tende a carregar para outros tipos de relação. Então, ela está sempre na dúvida, sempre não certa, sempre com medo, aí vira medo.
medo de não ser aceita, medo de não ser amada, medo de não ser acolhida, medo de não ser incluída. Mas como é que começou o medo? Começou com uma não certeza. E aí ela pode entrar num movimento também de cobrança. Cobrança desse amor que ela entende que ela não recebeu, só que como a origem, a dúvida está na base, está na raiz, está ali nos primeiros tijolinhos da vida, por mais amor que ela receba, ela continua na dúvida. Isso que a gente fala que parece que são pessoas que estão sempre sedentas, né, de amor, nunca é suficiente. Então, na realidade, o grande movimento, né, para não certeza de amor é a gente começar a amar. Porque, na realidade, a gente pode amar, porque é um movimento da liberdade, uma decisão pessoal. O amor não é sorte, né? Uma decisão, é uma proposta. Quanto mais a gente faz esse movimento, é mais livre, porque eu não dependo de alguém me amar para que depois eu possa amar, porque senão seria uma condição. Se é condição, é condicional, já não é mais livre. Então, esse movimento que você faz de amor, e é isso que eu estou falando, é prática clínica, é o que a gente percebe, né? A resposta que vem, às vezes, de um sorriso, de uma atenção, de um cuidado, de tanta alegria que se provoca naquela outra pessoa, que a gente não tem dúvida que a gente está sendo bem. A gente não tem dúvida que está sendo uma alegria. A gente não tem dúvida do nosso valor, porque a gente enxerga no outro o bem que a nossa pessoa faz. Então, essas situações de medo, de cobrança, de não certezas, de inseguranças, já começam a não ter mais tanta força. Porque não interessa tanto se eu sou aceito ou não sou. Eu aceito o outro. Aí eu me sinto aceito. Então, é um movimento assim, na prática, é muito isso que acontece. E é muito que a gente percebe também na terapia. O amor é a resposta, né? É impressionante. Agora as pessoas falam, como é que... É sempre. Mas as pessoas às vezes perguntam assim, mas como é que faz para amar? Né? Mas amar é um movimento, né? É um verbo. Então, amar se aprende amando, igual andar. Você tem que fazer esse primeiro movimento. Agora, lógico que se a pessoa teve muitas feridas, muitos machucados, muitos medos, ela partiu de uma premissa já meio truncada, meio distorcida, às vezes sobre si mesma e sobre o outro, ela tem mais dificuldade, porque está machucado. Então, está ferido. Então, é quase como às vezes quando o bichinho está ferido. Você chega perto e ele já se fecha para se defender. Né? Então, em alguns movimentos, a gente precisa realmente de tratar essas feridas para que a pessoa possa ser mais livre, até para que ela possa enxergar o outro com menos desconfiança. O outro que se aproxima, o outro próximo. Então, o maior medo que a gente tem das feridas são exatamente daquelas pessoas mais próximas da gente. Aquelas mais importantes são as que nos importam mais. Aquelas pessoas que são mais importantes é que a gente tem mais medo que nos fira. Por isso que às vezes a gente se fecha para aquelas pessoas que a gente ama mais. E aí pode virar um círculo vicioso, né? Desculpa se interromper. Maravilha. Eu acho também que pela experiência clínica, a gente vê que essa dúvida de amor que fica dentro da pessoa, porque talvez alguém que está me escutando agora e fica pensando, mas tudo se resume numa dúvida de amor, né? A questão é o seguinte, é que o amar e o ser amado, a gente sempre fala isso nas nossas lives, ele é uma exigência, uma condição da vida humana, é uma necessidade psíquica e existencial do ser humano. Né? É o que dá sentido. Está na base do desenvolvimento da vida psíquica saudável. Então, é uma necessidade fundante da vida psíquica, essa necessidade de amar e ser amado, não ficar só no ser amado. Né? E tem outras necessidades também, que quando elas são feridas, elas deixam essas dúvidas, como a experiência da confiança que é quebrada, às vezes até na fase de útero materno, na infância, né? Experiências muito fortes. São experiências muito fortes. Agora, é que essa dúvida de amor não é só um amor no sentido genérico. Porque quando a pessoa ela pensa se eu sou ou não sou amada, e ela chega à conclusão, lá no fundo, se ela faz essa pergunta, ela já está pensando que não é, mas eu sou amado na minha singularidade. Não é o amor no sentido geral. É aquilo que eu sou pode ser amado? Aquilo que eu sou tem valor? Aquilo que eu sou tem lugar de pertencimento? Aquilo que eu sou é reconhecido? Porque o reconhecimento como pessoa, né, que é um primeiro movimento até do ato empático, é uma coisa. Agora, num outro grau,
é o reconhecimento não só de que eu sou pessoa, eu desde o ventre materno, mas o reconhecimento de que eu, pessoa, tenho a minha singularidade. Todo mundo é pessoa, mas cada um tem a sua singularidade. Então, é uma dúvida de que a minha singularidade, aquilo que só eu sou e que ninguém mais é como eu, pode ser amado? Então, quando a pessoa chega à conclusão que não, muitas vezes ela quer tentar ser uma outra coisa que não é o que ela é. E aí ela vai, e ela fica nessa angústia muito grande, porque como que eu deixo de ser quem eu sou? Não tem jeito, mas há um movimento no sentido contrário, e muitas vezes, se ela tenta ser outra coisa, e o que é amado é outra coisa, ela continua na dúvida, porque não é o que eu sou que está sendo amado. Então, na verdade, tem que resgatar dentro dessa pessoa, né, o amor próprio também. Porque dentro dela já houve um movimento de se negar, né, de se auto-rejeitar. E no momento que ela faz uma auto-rejeição, por mais que o outro a ame, ela não tem como reconhecer que ela é amada, porque nem mesmo ela conseguiu se amar e se aceitar na sua totalidade. Então, assim, eu penso que o primeiro movimento para essas pessoas é parar, né, para refletir que não é tanto a relação do outro com ela, mas como ela faz com que o outro se relacione com ela a partir das suas próprias feridas. O autoconhecimento ajuda muito, lógico que em muitos casos tem que ter a psicoterapia mesmo, Sim. mas tem tantos livros bons, tantos filmes bons, uma conversa com um bom amigo, né? Um momento de introspecção, tem tantas coisas que vão ajudando a pessoa a se reencontrar. Porque eu sempre digo o seguinte, que a psicoterapia, ela é um facilitador, né, desse processo da pessoa reencontrar-se com sua essência, com essas verdades mais profundas, e facilitador no sentido de ela ir decodificando esses condicionamentos, esses registros negativos, se reencontrando consigo mesma e tornando-se si mesma. Mas a vida, né, tudo aquilo que ela coloca diante de nós, até mesmo os sofrimentos, quando a gente para fazer uma autorreflexão, e às vezes até diante da morte de alguém, né? Estamos num momento de pandemia, nessa autorreflexão, a gente faz um movimento de mudança, de transformação e de resgate de quem nós realmente somos. Então, tem muitas coisas que nos provocam no sentido de nós darmos uma resposta mais coerente com essa verdade interior, com aquilo que nós somos. Olha, fantástico. O Instagram tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é que a live tem que durar 60 minutos, 1 hora. E a desvantagem é exatamente isso, né? Vantagem e desvantagem. Está faltando poucos minutos para a gente completar os 60 minutos, né? O tempo que o próprio aplicativo estabelece. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a ADI, a abordagem direta do inconsciente, o método com o qual vocês trabalham. Tem pessoas que estão nos ouvindo, pode ser que alguns não conheçam ainda. Nós estamos falando de sentido existencial, estamos falando de autoconhecimento, estamos falando de amor que é atitude, estamos falando de processo de amadurecimento, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano. Como é que a ADI pode ajudar nisso? Eu acho que a gente já foi dando umas dicas, mas fazendo uma introdução para quem não sabe, né? Então, a abordagem direta do inconsciente é a ADI, porque ela possibilita que você trabalhe com essas primeiras impressões, a gente já vai se construindo, se constituindo como pessoa nessas primeiras impressões, a gente falou várias vezes, desde a fase do útero materno, primeira infância, adolescência e todos os outros acontecimentos, mas principalmente essas primeiras impressões, a gente conclui alguma coisa sobre o outro, sobre as circunstâncias e sobre a gente mesmo. Essas conclusões, que podem ser positivas, mas também podem ser negativas, e negativo é aquilo que é o contrário da nossa verdade, né? Elas começam a ser construídas, só que a princípio se pensava que não teria jeito de ter acesso a essas informações, a esses registros, nem como eles foram construídos. Você só via o efeito deles depois, né? Você poderia dizer assim, eu sempre tive a impressão de que eu não tenho valor. Eu sempre tive a impressão que eu incomodo, que eu atrapalho, que
eu não deveria existir, mas nem a pessoa sabe de onde que veio isso. Às vezes ela tem explicações em função da história, mas na realidade foi ela mesma que se posicionou assim, ela que configurou essa ideia sobre si, mas em função de alguma coisa, de algum acontecimento, principalmente pela maneira que ela enxergou, pela perspectiva que ela olhou para aquela situação e como ela se posicionou. Então, a doutora Renate descobriu isso, que se a pessoa estivesse concentrada, não hipnotizada, só concentrada, e alguém fosse fazendo perguntas, mas perguntas muito específicas, né? Perguntas que provocassem essas respostas singulares, a pessoa, conscientemente, ia conseguindo ter acesso a essas vivências primeiras, essas vivências iniciais. Não só acesso a todo o contexto, mas como às vezes a gente olha, isso a fenomenologia diz também, você olha para alguma coisa e você às vezes só vê uma perspectiva dela. Então você conclui alguma coisa sobre aquilo porque foi assim que você viu. Só que todas as outras informações, elas estão presentes ali. E é isso que o olhar intuitivo faz, ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Mas às vezes a gente presta atenção só num detalhe e fica fixado nele. Então, no momento que você consegue ir descobrindo isso, e é como se fosse abrindo mesmo os horizontes, passo a passo, com as perguntas, a própria pessoa vai descobrindo coisas que ela não tinha visto, apesar de que no inconsciente estava lá também, intuitivamente. E aí que você vai conseguindo desmanchar essas impressões negativas ou esses registros negativos que a pessoa fez sobre si mesma. É como o Eunice falou, o terapeuta ali da ADI, ele é um facilitador, porque quem tem todas essas respostas é realmente a pessoa. Então, o objetivo da doutora Renate era que fosse uma terapia de integração pessoal. Isso é tipo terapia de integração pessoal. Então, basicamente, é isso, né? E eu acho que a Eunice pode falar mais um pouquinho, mas nesse movimento, assim, né? De igual a pessoa falando, faltam 10 minutos. Então, o que a gente percebe que pode ajudar? Primeiro, que o nosso foco é exatamente esse eu que se autoconfigura, esse eu que se relaciona desde o início da vida. Eu falo, se relaciona com o mundo, com o outro, consigo mesmo e com a transcendência. Mas é esse movimento que, às vezes, alguns elementos, alguns fatores, principalmente acontecimentos, mas é que, às vezes, não precisa ser um acontecimento traumático ou trágico. É como a pessoa se posicionou, que às vezes vira um condicionamento, mas que pode ser decodificado. Essa que é a grande novidade, a grande possibilidade. No trabalho de direcionamento espiritual, eu posso dizer isso aqui com muita paz de espírito, com muita tranquilidade, com muita transparência. É até bom para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando agora, ou os que vão fazer isso depois, porque a live tem essa vantagem, né? A pessoa pode também assistir em outro momento. No trabalho de direcionamento espiritual, em muitas situações eu indico, porque me fez um bem muito grande, eu percebo claramente, né, os benefícios, os alcances, né, o progresso que eu obtive com a ajuda da terapia, da ADI. Já fiz reforço 2 vezes, pretendo fazer mais vezes, né? Eu costumo dizer assim, quando a pessoa pergunta, mas por que o senhor fez? Por que o senhor recomenda? Como é que é? Então, assim, dizendo rapidamente, eu digo assim, é a mesma coisa que a experiência de fé. Uma coisa é você saber que Deus existe. A outra coisa é você sentir o amor dele. É você saber que ele está perto de você. Agora, em relação à sua vida interior, aos seus sentimentos, às suas emoções, uma coisa é saber que você tem registros negativos, que você sofreu isso, sofreu aquilo. Outra coisa é você fazer a experiência de recuperar o momento, de substituir o registro, de fazer uma experiência também de amor. Então, não basta saber, não basta conhecer, é preciso também experimentar, é preciso saborear. E a ADI nos permite isso, né? Coisas que a gente pensa que não tem mais solução, a gente consegue viver novamente numa nova perspectiva, na perspectiva do amor, na perspectiva da valorização do eu, né? Não sei se eu explico certo, vocês podem me corrigir. A maior coisa é o testemunho, né? O seu maior exemplo é o testemunho. Não, mas é isso mesmo, porque esse acesso à interioridade, né? A gente tem uma memória consciente
que vai perdendo a nitidez com o passar do tempo. Mas a nossa memória do inconsciente, ela é absoluta, né? Não só desde as nossas primeiras vivências da fase intrauterina, mas também nós temos a memória da vida dos nossos pais, dos nossos familiares, da nossa herança psíquica. Uma memória afetiva, né? Uma memória tem afetiva. Tudo isso. Nós recebemos essa herança, que é a parte positiva da herança, mas também a parte das feridas que precisam ser elaboradas, né? Mas o mais importante que eu queria deixar assim, bem resumido, de final mesmo, é que se você, através do método da DATIP, tem um acesso direto às vivências originárias ligadas aos sofrimentos psíquicos, e que sofrimento é esse? É uma ruptura que acontece dentro da pessoa, que altera a percepção dela de si mesma, do outro, né, até da transcendência, e daqueles valores que são constitutivos para o ser humano. Então, assim, mas como isso depende muito do posicionamento assumido, e o posicionamento está ligado a uma decisão, né? Está ligado à questão da liberdade, que é constitutiva do eu, então a própria pessoa ela pode mudar. Né? Então, assim, tem muita gente que não entende, mas é o passado que define o presente, não é uma relação causal. É uma relação motivacional. Porque eu sou motivada pelas minhas próprias decisões e pelos meus posicionamentos. E no momento em que, como a Maria Clara disse assim, se eu olho para um acontecimento e eu fiquei preso numa parte, mas se eu olho para ele na sua totalidade, aquilo que eu olhei já não tem mais o mesmo sentido. E aí é que muda a resposta e o processo de autoconfiguração. E ali a pessoa encontra não só as verdades que ela não percebeu, mas inclusive sobre quem ela é, desfazendo essas distorções que ela fez sobre si mesma. Que é muito melhor do que ela construiu. Muito melhor do que as bagunças que ela fez. Os tesouros que cada um tem guardado são muito maiores do que a pessoa pode imaginar. Eu acho que a gente queria deixar aqui, agradecer muito o convite, essa possibilidade, né? Deixar essa mensagem de esperança, no sentido de que é sempre possível ser aquilo que se deve ser, e aquilo que se deve ser tem a ver com a realização, com o sentido de vida, com aquele sentido único de cada um. Então, acho que essa é a nossa mensagem. Fantástico, mas eu acho que, como eu disse no início, digo agora de novo, todo mundo tem que ouvir isso. Todo mundo tem que ouvir isso. Nós temos que descobrir... Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, eu passo para vocês. Vai ficar gravado. Eu sim, queria deixar só uma palavra final, que não tem como a pessoa não se amar se ela se conhece e descobre o tesouro e as riquezas que habitam na sua interioridade. Não tem como não se amar. Ah, que bom. A doutora Ana Maria Clara? Maria Clara. Não, eu acho que eu já falei aqui, está fechando. Falou? Ok. Mas eu acho que é isso. Existe... A Judith Stein fala que existe sempre um tesouro escondido em cada alma humana. Isso é uma verdade que a gente confirma na prática clínica todos os dias. A gente leva susto com o tamanho do tesouro que tem ali. A minha palavra final também na verdade, eu quero expressar um desejo, né? Um sentimento de que todos que estão nos acompanhando possam realmente crescer nessa experiência de sentido existencial. Né, nessa experiência de autorrealização, né, de vivência plena da sua identidade, da sua vocação, da sua missão, né? Diz o padre Lima Vaz que nenhuma frustração maior e mais penosa para o homem do que aquela que nasce da sensação de uma vida não realizada, da dispersão e da perda de tempo da vida. A pessoa vive como se estivesse realmente, simplesmente perdendo tempo. Não pode ser assim. Né? A vida é um dom, a vida é um presente, é uma graça que nós temos e devemos realmente viver bem, com alegria, com disposição, cabeça erguida, né? Assumindo as nossas cruzes, as nossas dores, as nossas dificuldades, mas a gente vence, né? A gente vive, graças a Deus. E é isso que dá sentido, que dá colorido à vida. É exatamente esse isso desafio. Mesmo. Muito bem. Obrigado. Olha, muito obrigado. Que bom matar saudade de vocês. Fala com a Mitas aí que eu mandei um abraço para ele. Tá bom? Qualquer dia a gente se reencontra. Vai mandar um abraço pessoalmente. Aí, Amitas. Um abraço, Padre Paulo. Um abraço. Aprendi muito hoje. Muito obrigada, Padre Paulo.
Valeu, até mais. Um Obrigada. grande abraço. Obrigada pela aula sobre Henrique Vaz também. Isso, Não, muito obrigada. foi só um resumo muito rápido para a gente Mas começar foi a muito conversa. bom. Foi muito bom. Boa Tá bom. noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. gente. Um grande Boa abraço noite. a todos. Até Um mais. abraço. Tchau. Estamos encerrando já. Até mais, viu? Tá bom. Tchau.